Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Antes de iniciarmos a nossa fala, nós gostaríamos muito de agradecer aos queridos irmãos do Centro Espírita Amor ao Próximo de Fragoso, em Magé, no município de Magé, pelo convite que muito nos honra, principalmente para falar sobre Bezerra de Menezes, um convite à fraternidade. Nós não temos nem como avaliar a grandeza desse espírito, mas vamos nos remontar lá atrás, quando ainda estava na figura do nosso conhecido Zaqueu, aquele publicano que havia trabalhado, havia conquistado com os seus bens materiais, pôde comprar o direito de ser um cobrador de impostos para o Império Romano. E nós sabemos, através da história, que os cobradores de impostos, melhor dizendo, não eram bem vistos. Aliás, até hoje, não é? Há grandes dificuldades entre todos nós quando nós nos referimos a impostos. E ele era um cobrador de impostos, era aquela criatura que ia às portas mesmo. E os impostos eram cobrados de uma forma exagerada. Era um verdadeiro assalto ao povo, aos judeus naquela época, e eles se sentiam muito magoados, doloridos de terem que dar ao Império Romano na intermediação de um dos seus, não é? Um daqueles que era até para defendê-los e que estava cobrando além do que deveria cobrar, porque grande parte ficava para o cobrador do imposto, aquele que tinha recebia as benesses daquela cobrança e melhorava muito materialmente falando. Em geral, eram pessoas que tinham casas maravilhosas, viviam num conforto muito grande em relação aos demais. E assim estava o nosso Zaqueu nessa situação. E como todo cobrador de impostos, era mal visto, não era estimado, o povo não gostava, o povo repudiava aquela figura. Mas ele, no fundo, era um ser humano bondoso, ele tinha um coração bom. Ele queria melhorar, moralmente falando, ele queria ter a oportunidade de mostrar seus sentimentos. E Dona Amélia Rodrigues, inclusive pela mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, ela fala, em determinado trecho da sua história, que o nosso Zaqueu, muitas vezes, reunido aos seus filhos, meditava, enquanto desfrutava da presença dos seus filhinhos, ele meditava na possibilidade de reunir bens para assegurar o seu futuro, era assim o pensamento dele na época, para poder se dedicar a fazer o bem às pessoas, porque aí ele deixaria aquela tarefa tão difícil que ele tinha, que era de cobrar impostos e de agredir o povo judeu com aquela cobrança, e passaria então a fazer o bem ao povo. Era a intenção dele. É como nós muitas vezes pensamos também, não é?
agora eu tenho que me dedicar muito à vida material, porque um dia eu vou me aposentar, vou ter uma oportunidade de trabalhar menos para poder atender às necessidades espirituais que eu tenho, para ajudar as criaturas, a fazer a caridade. Assim era. Ele pensava, como todos nós pensamos muitas vezes, e achamos que a oportunidade vai surgir lá na frente. E muitas vezes, quando chega lá na frente, a doença nos acomete, nós temos uma série de problemas e perdemos aquela chance quando achávamos que a época ainda não era mais adequada. E seria exatamente naquela época que nós deveríamos iniciar nossa tarefa. Mas Jesus iria a Jericó e ele já havia ouvido falar em Jesus, em um profeta que falava maravilhas, e ele, com o seu sentimento bom e grande dose de humildade que ele já possuía, ele resolveu que ele iria ver esse profeta. Só que ele era baixinho e gordo. Então, como que ele iria no meio daquela multidão? Mal visto, ninguém iria dar a vez para ele. Né? Antipatizado, ninguém iria ceder a vez para ele. E baixinho, como é que ele poderia atingir lá adiante a possibilidade de olhar o mestre de frente? E lá atrás ele não conseguiria ver. Então, ele olhou e viu uma árvore, o sicômoro, aquela famosa árvore, não é? E ele não titubeou, embora fosse um cobrador de impostos, um homem rico. Ele não teve a mínima vergonha, subiu e foi lá para cima, entre os galhos, e ficou de lá com a grande esperança de conseguir ver o nosso mestre passando. Mas Jesus, que a tudo vê, que de tudo sabe, com a sua possibilidade espiritual, com a grandeza espiritual que ele possui, Jesus sentiu a presença daquela alma necessitada, mas uma alma promissora, alguém que ele sabia que poderia confiar, aquele que, embora estivesse em delito, ele sabia que lá adiante seria uma pessoa que trabalharia muito. Assim como ele fez com Paulo, confiou em Paulo, confiava em Paulo, porque ele sabia do potencial que tinha ali dentro, de sentimento, de garra, de fibra. E a mesma coisa foi com Zaqueu. Ele passando, imediatamente sentiu a vibração de Zaqueu. Zaqueu entrou na sintonia de Jesus, entrou na aura de Jesus, na vibração do Cristo, pelo seu sentimento sincero de amor e de humildade. Ele queria conhecer aquele homem, estava encantado com o que ele havia ouvido falar. E então, chegando lá em cima, né? Ele iria ver à vontade. Jesus para exatamente embaixo da árvore e olha para a árvore e o chama pelo nome. Isso até emociona a gente. Chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce. É necessário que esta noite eu vá à sua casa. E então, Zaqueu entrou num verdadeiro frenesi, né? Numa emoção muito grande, e desceu rápido. E quando Zaqueu, todos se admiraram, mestre, logo um publicano, um cobrador de impostos. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus conhecia o íntimo das pessoas. Não é o exterior, não é o que a pessoa aparenta ser que é válido. E então, quando Jesus permaneceu na sua tarefa, e à noite, então, Zaqueu foi para casa, aflito, contar à sua família
Tudo isso tem uma simbologia muito grande. Mostra o quanto Zaqueu era um bom chefe de família, era dedicado aos seus. Ele logo foi para casa e Dona Amélia Rodrigues, inclusive, entra num pequeno detalhe. Ele ficou pensando na vergonha dele de abrir as portas daquela mansão, daquela casa rica, para receber o mestre. Ele teve vergonha de ter tanto. Naquele momento, como esconder tudo que eu tenho? Eu não queria ter tanto. E aí Jesus vai à casa dele à noite. E quando Jesus vai chegando, ele já estava diante da casa com a esposa e com seus filhinhos, esperando por Jesus. Olha a simbologia, que coisa linda. Assim como nós também precisamos envolver a nossa família no bem, no conhecimento, apresentar a nossa família a Jesus, isto é, dar a oportunidade de que os espíritos que vivam conosco, que vivem conosco, também conheçam Jesus. Nem sempre através dessa visita, porque Jesus não está encarnado na Terra, mas através da presença espiritual de Jesus, mostrar quem é Jesus, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Isso é mostrar, apresentar a nossa família ao Cristo. E ele, nessa simbologia, fez isso. Não é só que Jesus estava ali, em corpo físico. E aí, Jesus adentra a sua casa. É outra simbologia. Quando ele permitiu que Jesus entrasse no seu sentimento. A sua casa pode não ser apenas a casa material, pode ser a nossa casa espiritual, a nossa casa moral. Permitir que Jesus entre, para que nós sejamos cartas vivas desse Evangelho, para que nós sejamos representantes do Cristo na nossa vivência, no nosso exemplo, na nossa família, para que chamemos a atenção das pessoas pelas nossas atitudes e pelos nossos atos. Isso aí é mostrar Jesus à família, é apresentar a família a Jesus, é permitir que Jesus entre em nossa casa. Tem até uma música gospel que se popularizou há uns anos atrás e que continua muito conhecida, aquela música que fala: entra na minha casa, entra na minha vida, não é? Porque Jesus precisa entrar na minha casa. E essa casa é o que é a minha vida. Mexe com as minhas feridas, modifica as minhas feridas, as minhas mazelas, que eu possa, com essa entrada, modificar a minha vida. Não é? É uma mensagem muito linda que tem essa música. E foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. E anos depois que Jesus foi crucificado, que Jesus partiu, se tem notícia de que Zaqueu, através da orientação de Simão Pedro, dirigia núcleos do cristianismo em diferentes povoações, se dedicou a pregar, a ensinar os ensinamentos do Cristo, não é? A levar a ensinar a mensagem de Jesus às pequenas localidades e aos locais onde ele ia, não é? Fundando as igrejas. Então nós ficamos olhando a grandeza do espírito Zaqueu. Nós temos apenas uma vida, com diferentes mergulhos na carne. Essa vida, esse espírito que foi Zaqueu, contam-nos os espíritos superiores que o Zaqueu foi vivendo, lutando, trabalhando, exemplificando e chegou a ser
o Dr. Bezerra de Menezes. Nós, os espíritas, em geral, temos muita afinidade com Zaqueu, temos essa história como uma história exemplar, mas talvez seja também porque esse espírito nos acompanha como grande missionário desde essa época. Era um espírito comum, não é? Era um homem comum, apegado ao dinheiro, mas que na mesma existência, numa mesma existência, conseguiu se desprender de tudo isso e dar a grande volta, se tornar no grande missionário. Já naquela época começou com mostrando a sua humildade, mostrando o desejo de seguir Jesus, abandonar tudo, e ele ainda prometeu que venderia tudo, daria tudo que tinha aos pobres para segui-lo. Assim ele fez dentro da sua casa, diante da sua família, na frente de Jesus. Aí, tempos depois, nós vamos ver que, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, uma mediunidade que nós não podemos questionar, não é, meus irmãos? Como questionar a mediunidade do Chico? Nós, os espíritas, principalmente, se outras religiões nunca conseguiram desmoralizar o Chico, como nós, muitas vezes, os próprios espíritas, queremos questionar certas mensagens do Chico, como a gente escuta, não é? Muitas vezes questionando certos livros, certas mensagens. Mas nós vamos ver lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Ismael, o grande Ismael, o guia espiritual da nossa pátria, por quem nós temos profundo carinho e a quem nós pedimos constantemente para que olhe pelos destinos do Brasil. Ismael chama aquele espírito e diz assim a ele: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços, convidando aquele espírito a reencarnar no Brasil com essa tarefa. Arregimentarás todos os elementos dispersos. Vamos reunir quem estiver disperso com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. Pulverizarás todos os obstáculos. Que coisa importante, não é? Tornará pó os obstáculos que surgirem. Se são montanhas, virarão pó. A força de perseverança e de humildade. Perseverança, prosseguir sempre, não temer. E de humildade, ser como a boa terra. Humildade vem de humus. A boa terra que tem esterco, que tem adubo, não é? Consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus. A obra não é nossa, a obra é do Cristo, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor. A luta vai ser grande,
mas a compensação que nós receberemos será maior que a luta, que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Este foi o convite que Ismael, o anjo tutelar do Brasil, fez a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, em espírito, para que reencarnasse na Terra, procurando o Brasil com esta tarefa. Aí nós vamos encontrar, mais tarde, reencarnando lá no Ceará, numa localidade que na época se chamava Riacho do Sangue, no dia 29 de agosto de 1831, o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante na época. E aí, os reveses da vida, o pai rico, que depois perdeu a fortuna, a vinda para o Rio de Janeiro estudar medicina, as dificuldades estudando medicina sem recursos, mas lutando muito, e a espiritualidade assessorando, porque aquela alma boa precisava florescer. Ele precisava mostrar para que viera. E aí, doutor Adolfo se forma em como médico. E aí, se forma em medicina. E aí, nós vamos ver que nesse ínterim, nós vamos ver doutor Adolfo Bezerra de Menezes fazendo parte da política, sendo um político exemplar, sendo alguém que cumpria com a sua obrigação. Ele chegou a ocupar um posto de prefeito da cidade do Rio de Janeiro por 2 vezes, em 2 mandatos, chegou a ser deputado, mas sempre com uma folha de trabalho completamente limpa, exemplar. Ele ainda não era espírita, ele era de família católica. E aí nós vamos ver essa criatura exemplificando já o Evangelho de Jesus nessa época e passando pelas dificuldades normais de qualquer ser humano. Mas aí chega um momento em que ele, foi exatamente num dia, 16 de agosto, o mês de agosto é um mês histórico na vida dele, de 1886, quando ele já tinha 55 anos de idade. Ele já havia enviuvado com 2 filhos, havia tornado a se casar e teve mais 7 filhos. Então, ele foi uma pessoa já vivendo a vida dele, comum, normal, de qualquer ser humano. Então, no dia 16 de agosto de 1886, quando ele já tinha 55 anos, em público, ele que era um homem muito conhecido, além de médico, um político, ele se declara espírita. Ele, publicamente, num discurso até longo, ele se declara espírita, numa conferência da Guarda Velha, da chamada Guarda Velha. Ali ele se declarou espírita. Ele disse que já estava estudando a doutrina espírita, e todos conhecem aquele caso, que ele recebeu um livro dos espíritos, quando ele pegou o bonde de um amigo, né? O amigo deu a ele o livro dos espíritos, e na viagem entre o local onde ele, do centro da cidade até a residência dele em bonde, era muito lenta, ele conseguiu ler muito o livro dos espíritos. E quando ele chegou em casa, ele continuou lendo. E ele percebeu que ali estava contida toda a ideia que ele já possuía da vida. Ali não havia nada novo, era o que ele trazia dentro dele como roteiro e filosofia de vida. E ele, encantado, continuou estudando a doutrina espírita e no dia 16 de agosto de 1886 ele se declarou publicamente espírita, publicamente porque ele já era espírita. E nessa trajetória
Ele ocupou cargos, inclusive, de presidente da Federação Espírita Brasileira. E foi uma pessoa que a cada dia se dedicando mais à caridade, ao trabalho do bem, pensando no próximo, agindo sempre no bem, sem interesses materiais, fazendo da medicina o sacerdócio a que ele se propôs, e assim era uma criatura que até passava dificuldades com a família, exatamente porque dificuldades financeiras, porque ele era muito desapegado ao dinheiro e muitas vezes ele saía para trabalhar e voltava sem recursos, embora tivesse trabalhado o dia inteiro, porque costumava doar grande parte das vezes o seu trabalho para os necessitados. Há um livro chamado Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império, que foi escrito por Paulo Roberto Viola. Esse livro mostra muito Bezerra de Menezes trabalhando, lutando também, interferindo para a abolição da escravatura. Então nós ficamos vendo a importância histórica dessa criatura. Nós, há uns anos atrás, um rapaz chamado Marcelo José, que muitos conheceram, trabalhava na Rádio Rio de Janeiro, que cuidava do esporte, que falava esporte, Marcelo José, ele trabalhou muitos anos na Rádio Rio de Janeiro, e ele andou fazendo uma pesquisa sobre o Dr. Bezerra de Menezes na biblioteca do Museu Imperial de Petrópolis. E ali ele me disse, certa feita, que encontrou cópia de receitas do Dr. Bezerra para a Princesa Isabel. Quer dizer, ele chegou a atender a Princesa Isabel em várias ocasiões, como médico. Então, era uma pessoa que tinha um trânsito muito bom na sociedade. E, como espírita, foi um baluarte. E chegou um momento, quando ele já estava há 50 anos desencarnado, ele recebeu do plano espiritual um convite para ir para paragens mais elevadas, já que a sua trajetória de amor, não só como encarnado na Terra, mas também já no plano espiritual, a imensa equipe que ele possui de trabalhadores, principalmente pela saúde, ele já podia sair daqui e ir para uma esfera mais elevada, para outras tarefas, outros conhecimentos, e ele solicitou aos espíritos para continuar na Terra, onde ele gostaria de prosseguir na tarefa da caridade. E é por isso que todos nós nos lembramos, eu em particular, me permitam contar esse fato, eu em particular, desde criança, quando nós adoecíamos em casa, uma febre, inflamação de garganta, minha mãe providenciava logo um antitérmico, um chazinho, mas imediatamente vinha a prece, porque minha mãe era muito contrita, muito fervorosa, e ela logo fazia a prece dela. Em geral, era uma prece de Cáritas e, em seguida, os pedidos ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para que viesse interceder junto às suas filhinhas doentes naquela ocasião. E eu não esqueço da voz da minha mãe pedindo a Dr. Bezerra de Menezes nos momentos de aflição. E isso aí é muito comum. Até pessoas que não são espíritas pedem ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ao médico dos pobres, àquele que cuida dos enfermos e dos desprotegidos da matéria. E nós já estamos caminhando para o final da nossa pequena homenagem a esse espírito maravilhoso, que nós temos a grande satisfação de tê-lo
como um espírito brasileiro, né? Ele que costuma muito, através do Divaldo, dizer: nós, os espíritos espíritas. Então, nós ficamos muito felizes de tê-lo junto a nós ainda aqui na Terra. Mas nós recolhemos algumas trechos de pequenas mensagens dele, através do Francisco Cândido Xavier, em diferentes livros dele. E nós resolvemos fazer como se fosse uma pequena entrevista ao Dr. Bezerra e aproveitar trechos dessas mensagens como respostas. A primeira pergunta que nós faríamos ao Dr. Bezerra: querido médico, querido irmão, o que é esquecer e valorizar? E ele respondeu: esqueçamos tudo o que possa representar motivo à perturbação e valorizemos a serenidade e o proveito. Então, precisamos esquecer tudo o que possa representar motivo de perturbação. E nós, muitas vezes, permanecemos com aquilo repetindo na nossa cabeça e no nosso coração. Mas ele diz para que nós esqueçamos. Outra pergunta que nós fizemos ao Dr. Bezerra: há facilidade na Terra na prática do bem, Dr. Bezerra? E ele respondeu: ainda não se viu na Terra bem verdadeiro sem obstáculos. Confiemos. Então, muitas vezes, nós começamos uma pequena tarefa e os obstáculos aparecem e a gente já quer desistir. E ele diz: ainda não se viu na Terra bem verdadeiro sem obstáculos. Confiemos. Que recomendação fantástica! Outra pergunta que nós fizemos ao Dr. Bezerra: como devemos nos ver durante a caminhada terrestre? E ele respondeu, através do Chico: às vezes, nós outros, os companheiros desencarnados, em solicitando serenidade e confiança aos nossos amigos em lutas e dificuldades na Terra, assemelhamo-nos, ou melhor, podemos parecer bombeiros tranquilos exortando à paciência os irmãos que sofrem na tensão alta de incêndio, mas não é bem assim. Somos companheiros da mesma construção, colegas da mesma causa. Que coisa linda! Que maravilha de resposta! E aí tem uma outra que eu gosto muito e que eu fiz a pergunta: e quando o desânimo nos visitar, Dr. Bezerra? E ele responde através do Chico, isso em 1961. A luta é árdua, mas se a vanguarda na Terra é tomada de percalços sem conta, as fontes de suprimento na supervisão permanecem a postos e não nos faltarão com os recursos necessários. Precisamos ter certeza de que os recursos não nos faltarão, ele nos advertindo. E a última pergunta: como agir nas dificuldades do mundo atual? Ele responde: pacifiquemo-nos por dentro para tranquilizar a vida que se nos estende ao redor dos passos. Se indagardes ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem à atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase 2000 anos: caridade de uns para com os outros. Tão somente na caridade, luz divina, a fluir de nós na direção dos outros,
conseguiremos melhorar o que somos e o que temos para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Meus irmãos, diante de tantos ensinamentos amorosos e bondosos, só nos resta dizer: obrigada, Dr. Bezerra, obrigada por tudo que nos oferece. Perdoa-nos por ainda estarmos engatinhando no roteiro que o Senhor sempre vem nos alertar sobre a caridade, sobre o bem, sobre o amor, sobre Jesus no coração de todos nós e, acima de tudo, sobre a união dos espíritos espíritas na Terra. E quando o Senhor nos lembra que nós não estamos aqui em gozo de férias, perdoa-nos, porque muitas vezes nos esquecemos disso. Muita paz a todos. Obrigada, Dr. Bezerra, que este espírito de amor abençoe o Centro Espírita Amor ao Próximo e a todos aqueles que ali trabalham, beneficiando a tantos e tantos dessa comunidade. Que Jesus nos abençoe e que Dr. Bezerra não nos desampare. Muito obrigada a todos. Sua aura é tão iluminada como a cascata de luz. Seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor, nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção. Intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir